Você já parou para pensar por que a maioria dos brasileiros come praticamente todo dia arroz, feijão, macarrão e pão? Só para ter uma ideia, o Brasil consome mais de 10 milhões de toneladas de arroz por ano e 3 milhões de toneladas de feijão. Mas a história por trás desses alimentos envolve colonização, imigração e até política. Se quiser saber mais, o livro Formação da Culinária Brasileira, de Luiz da Câmara Cascudo, é uma ótima fonte para entender o começo dessa história. Vamos ao arroz e feijão. Apesar de parecer uma combinação óbvia hoje, há 500 anos nada disso existia por aqui. Segundo Câmara Cascudo, o feijão já era cultivado pelos povos indígenas antes da chegada dos colonizadores. Mas o arroz? Esse veio com os portugueses, que trouxeram variedades asiáticas e mudaram nosso modo de cultivo. A combinação entre arroz e feijão ganhou força com a influência africana durante o período escravocrata, tornando-se uma fonte de energia acessível. Hoje, o brasileiro consome cerca de 35 quilos de feijão por ano. Sobre o macarrão, a história é outra. Ele se popularizou no Brasil com a chegada dos imigrantes italianos no século XIX, que trouxeram o hábito de consumir massas. Conforme explica o antropólogo Raul Lodi, a massa se adaptou à culinária local e passou a ter características próprias, criando um prato único. Hoje, o Brasil é o terceiro maior consumidor de macarrão do mundo. Para quem quer entender mais sobre a imigração italiana no Brasil, a série Passione Italia explora essa influência de maneira detalhada. O pão tem uma história parecida. No Brasil, o pão de trigo começou a se popularizar também com os europeus, e o pão francês logo virou item indispensável no café da manhã. No Brasil, o consumo de pão chega a 33 quilos por pessoa ao ano. Mas por que esses alimentos ainda são tão fortes na dieta brasileira? Segundo o livro Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, programas governamentais de subsídio desde o século XX incentivaram o cultivo de arroz, feijão, trigo e milho. Esses alimentos são baratos e altamente nutritivos, explica o pesquisador José Graziano, ex-diretor da FAO. Para quem quer uma visão mais crítica sobre alimentação e política, o documentário Food Income mostra como políticas e indústrias influenciam o que comemos. Então, da influência cultural dos povos indígenas, africanos e europeus até estratégias políticas, a alimentação no Brasil é um verdadeiro caldeirão de histórias e curiosidades. E você, consegue imaginar uma mesa brasileira sem arroz, feijão, macarrão e pão? Se achou interessante, compartilhe para que mais gente conheça a história por trás desses alimentos tão presentes em nosso dia a dia.